Olá, a ideia para hoje é fazer um punho com um buraquinho para passar o dedão. Esse é um pedido de uma inscrita, ela tem máquina apenas. Eu vou mostrar o mesmo modelo sendo feito apenas na máquina e depois usando também a frontura. Antes de começar o trabalho, eu preciso deixar dois fiozinhos em espera, mais ou menos uma quantia de 50 centímetros. Deixo em espera para depois usá-lo para confeccionar o buraquinho. Coloquei 56 pontos para início do punho. É um punho que precisa ser bem comprido. Aliás, a medida dessa manga, ela não é tomada normalmente nessa altura do punho mesmo da pessoa. Ela precisa ser mais comprida. Ou você tira a medida até aqui e calcula uma quantia a mais, porque o punho ele chega até o início dos dedos aqui, a abertura dos dedos. Então ele precisa ter esse comprimento, não é uma manga normal, ela é mais comprida. E a parte mais comprida dela é justamente o punho. Aqui fiz 20 carreiras para o início desse buraquinho, o primeiro buraquinho. Como o punho é duplo, eu preciso fazer 2 buraquinhos, como se fosse uma casa de botão em acabamento duplo. Ela precisa coincidir um lado com o outro. A primeira manga, eu escolho o lado que eu vou fazer. Ela não é bem no centro, ela é mais próxima à costura. Vou determinar a quantia de pontos também que eu vou usar para esse buraquinho. Aqui eu vou usar 7 pontos. Com aquele fio que foi deixado em espera, remalho 7 pontos. Solto esses pontos que foram remalhados. Trago eles de volta para cima. E com o restinho do fio, enlaço para elas começarem a trabalhar novamente. Então, primeiro eu remalhei, depois enlacei. Conto a quantia de pontos que eu deixei aqui desse buraquinho até a costura, porque a próxima manga eu vou fazer no outro lado e precisa ter a mesma quantia. Aqui eu deixei 13 agulhas para esse tipo de punho aqui. Num outro tamanho, você observa onde fica a costura da peça, onde fica a costura da blusa, geralmente é embaixo. Uma distância da costura até o buraco que você quer fazer são os pontos que você usa nesse lado direito, no caso. E a próxima no lado esquerdo. Faço uma carreira. Como essas estão recém-colocadas, precisam vir para cima, igualmente foi feito aqui embaixo, nas primeiras carreiras. Vou até a metade do punho.
Aqui fiz mais 20 carreiras. Não é uma regra fazer 20 e depois mais 20. Você faz o comprimento que achar necessário, que achar ideal. Uma regulagem alta. Volto na regulagem anterior. Faço mais 20 carreiras. Conto as 13 agulhas que foi deixado antes. Com o segundo fiozinho, remalho. E agora termino o punho na mesma quantia de carreiras que eu fiz desde o início até o primeiro buraquinho. Agora pego as laçadas do início e fecho esse punho aqui, porque ele é um punho duplo. Aumento a regulagem para 10. Faço 2 carreiras. Ponho na regulagem normal de trabalho, que seria na 7, para essa lã aqui, que é uma lã média. E vou fazer aumentos internos, logo após o punho. Eu gosto de fazer esses aumentos internos porque ele dá um volume maior na manga e deixa o punho mais apertadinho. A quantia aqui de pontos desses aumentos internos pode variar de 4 de cada lado, 10, enfim. Você quer uma manga mais larga e um punho mais apertadinho, principalmente se ele é comprido assim, é ideal que a manga tenha mais volume em cima. Então, aumenta mais pontos. Dá uma distância entre um aumento e outro. Pode ser de 3 agulhas com ponto, uma agulha vaga, enfim. Fazendo assim, você tem mais volume, a manga fica melhor na pessoa. Eu gosto de fazer tanto na peça, na blusa, na parte do corpo, quanto na manga, mas principalmente na manga. Aumentei 6 pontos. De um lado, faço o mesmo processo do outro. E para não ter esse furinho, pego a laçada do ponto lateral e preencho.
Aumentos laterais também. No caso de uma manga, pode ser a cada 8 carreiras, a cada 6 carreiras, a cada 10 carreiras. Isso você determina para ver a quantia que sobra na cava, na altura da cava. E agora é só seguir a manga. Depois que terminou a manga, esse buraquinho precisa ser caseado, porque aqui são duas partes do buraquinho. Se a pessoa veste e engata apenas num lado, ela vai acabar com o dedo no meio do punho. E não é essa a ideia. Ele precisa ser caseado para ficar da mesma forma que uma casinha de botão. Um daqueles fiozinhos que foi deixado por dentro do remalhado, aproveito para fazer esse caseado. Toda a sobra de fios fica por dentro do punho, já que ele é duplo. De preferência, pontinhos mais juntinhos um do outro, para ele ficar um acabamento bonito. É um caseado normal, como se faz caseado de casa de botão. Contorno toda a abertura e nas laterais reforço um pouquinho mais. Firmei o final, ponho o fio para dentro do acabamento e corto. Assim eu tenho o buraquinho caseado, onde pode passar o dedo sem problema e não estoura, não arromba o tecido. Depois é só costurar o punho. O buraquinho não é centralizado, ele é mais na lateral. Então, a próxima manga, o buraquinho vai ser no lado contrário. A largura do punho também pode ser bem maior do que essa. Aqui foram 40 carreiras, depois mais 40 carreiras com uma marcação em cima, usando todos os pontos. Para quem tenha apenas a máquina e queira fazer um punho assim com abertura, essa é a forma que eu faço. Na frontura, começo o punho normalmente. Aqui eu vou fazer usando o selecionador 2x1. Também deixo uma sobra de fio para ser remalhado o ponto. Faço a quantia inicial aqui, eu vou fazer as mesmas 20 carreiras que foi feito no outro modelo. Se essa é a primeira manga, eu determino onde eu vou fazer, em que lado eu vou fazer. A próxima vai ser no lado oposto. Posso usar o remalhador ou o
transportador de 1 para fazer esse remalhado com aquele fio que foi deixado em espera. Uma quantia de agulhas aqui da lateral até o buraquinho. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 agulhas para cima na máquina e 4 agulhas na frontura. Essas 4 vão ser remalhadas. Para isso, eu preciso tirar o peso para não ter problema de perder o ponto e ele escapar ali. Passo o fio na agulha. Esse ponto trago no ponto de baixo, refaço, transporto, refaço o ponto, transporto para a máquina, refaço o ponto, então, uma agulha eu remalhei na máquina, 2 na frontura, 2 na máquina, 2 na frontura e mais uma na máquina. Agora, essas agulhas todas, eu vou enlaçar o fio para ela começar o trabalho agora novamente. Então, trago para cima a agulha da máquina, enlaço. Trago uma da frontura, enlaço o fio nela, trago a próxima, enlaço o fio também da máquina. Uma por vez eu vou enlaçando para dar o início do novo ponto. E esses fiozinhos aqui voltam para dentro. Volto com o peso. Aqui eu vou precisar de um gancho na segunda carreira agora. Levo o carro para a esquerda. Não tenho força nesses pontos que iniciaram, coloco o gancho aqui. E agora completo a quantia de carreiras do punho. Terminei o punho, passo os pontos para a máquina. Aliás, esse modelo também poderia ser em blusa básica, em blusa canelada, toda a manga canelada. Daí não precisaria mudar os pontos para cima, apenas aumentar a regulagem. O punho em blusa canelada também é feito em regulagem menor. Então, fiz o comprimento do punho, aumento para uma regulagem um pouco maior e sigo para cima. Aqui, como eu vou passar para a máquina, tiro os pesos e depois da barra também, aumentos internos.
Esse buraquinho também precisa ser caseado da mesma forma que foi feito o punho duplo. E lembrando, a posição do buraquinho da próxima manga vai ser no outro lado. Quando costura, você tem a possibilidade de usar como meia luva Se você não quer usar como luva, também dá para usar puxando o punho um pouquinho mais para cima, como um punho normal. Ou como meia luva. Essa então são as duas maneiras que eu faço uma manga meia luva com punho simples feito na frontura ou com o punho duplo feito apenas na máquina. Espero ter respondido a inscrita e dado ideias para outros que queiram fazer trabalhos assim também. Então, mãos à obra e bom trabalho!